Olá, estudantes, professores, PCNPs das 91 diretorias de ensino. Boa noite, eu sou Andréa Cardoso, faço parte da equipe curricular de Geografia da SEDUC e COPED e hoje estou aqui em mais uma aula da terceira série do ensino médio, junto com a professora Milene Barbosa. Boa noite, professora. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos assistem, alunos, professores, PCNPs das 91 diretorias de ensino. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da terceira série do ensino médio de Geografia. Muito obrigada, professora. O tema da aula de hoje é a América Latina, parte 1. É importante, sempre no início das aulas de Geografia, a gente apresenta para vocês a habilidade do currículo do Estado de São Paulo, e também a questão da organização. Então, vamos lá. A equipe de Geografia é composta por 4 profissionais, eu, professora Milene, a professora Mariana Martins e o professor Sérgio Luiz Damiati. Então, qualquer dúvida, a gente está à disposição na COPED para solucionar, para dar a devolutiva para vocês. E essa aula está ligada ao currículo do Estado de São Paulo e vamos ver juntos a habilidade na tela, por favor. A habilidade ela é relacionada ao segundo bimestre, analisar elementos históricos geográficos que permitam diagnosticar diferentes argumentações socioculturais, para explicar o conceito de América Latina. Está associado ao tema conteúdo, choque de civilizações. Então, agora sempre no início da aula, a gente tem um momento de divulgação, professora, e a gente vai falar do programa Parlamento Jovem Brasileiro, não é isso? Isso mesmo. Já é um assunto que a gente traz aqui em várias aulas, que é o PJB, o Parlamento Jovem Brasileiro. Vai aparecer para vocês aí na tela o endereço, para que vocês possam acessar. Lembrando que as inscrições é até 30 de junho. Eu já comentei na aula passada, mas eu acho que vale a pena reforçar que nesse endereço que está aparecendo aí para vocês na tela, vocês vão encontrar várias dicas de como escrever o projeto, de como escolher o tema, tem o Guia PJB 2020, então vale a pena consultar. Lembrando, não deixe para a última hora, Às vezes os alunos têm isso, vai entregar um trabalho para a gente, professor, ali correndo, de última hora. Então, alunos, não deixem para a última hora, a inscrição é até dia 30 de junho, tá ok? Espero que vocês acessem, ainda dá tempo, corre lá, faz o projeto de vocês, converse com os professores, não só o professor de Geografia, como de diversas áreas, para que você possa escrever um bom projeto, ser selecionado, que é uma oportunidade única. Isso, muito obrigada, professora. Então, participe e fiquem atentos à questão do prazo. Um outro momento de divulgação, está na tela também para vocês, é relacionado à questão da FUVEST. Então, o estudante interessado em solicitar isenção ou redução da taxa deverá inicialmente acessar o site www.fuvest.br e clicar em vestibular ou no banco. Completas, até porque o primeiro questionamento, é um questionamento que foi amplamente discutido e trabalhado aqui em nossas aulas. Então, na hora de colocar lá as contribuições de vocês, como vocês vão ter um tempinho um pouquinho maior, vocês vão conseguir elaborar respostas mais completas, que é o que nós queremos captar nesse momento de sondagem, Isso mesmo. Boa lembrança e recomendação, professora. Então, vamos lá para as 2 questões. Então, acompanhem conosco a leitura. A primeira questão. O que significa regionalizar um espaço? Segunda questão. Analise o mapa, divisão dos continentes, que vai ser exibido daqui a pouquinho, e identifique o continente americano. Aponte a cor que representa o continente na sua resposta. Aproveite e cite 3 exemplos de países que compõem a América. Então, por alguns instantes, as questões e o mapa vão ficar para vocês. Vale a pena lembrar da recomendação da professora Milene, na composição da resposta. É um momento importante. Depois também converse com seus professores de Geografia, de História, da área de Ciências Humanas, Sociologia, Filosofia. A gente tem sempre que lembrar na questão da área, o quanto é importante ampliar o diálogo com todos os professores.
Então, agora vai ficar na tela, né, a apresentação das duas questões e o mapa, e voltamos daqui a pouquinho. Muito obrigada.
Olá, voltamos, agradecemos todas as participações, né? Vocês estudantes cada vez mais engajados, participativos, atentos, né, às aulas anteriores, trocando ideias, isso é muito bom, né, professora? Sem dúvida enriquece, né? E é aquilo que a gente sempre comenta, muitas vezes aquilo que você sabe, o seu colega não sabe. Então, quando você divide, né, essas informações, é sempre importante essa troca de informações, de ideias, e vocês têm esse chat, que é um ambiente para que isso aconteça. Isso mesmo. Então, vamos lá. Para a primeira questão. O que significa regionalizar um espaço? Então, professora, nós tivemos aqui muitas contribuições, selecionei a contribuição da Laura, do Hugo e do Matheus, né? Eles falaram na questão de que regionalizar significa categorizar, dividir ou classificar um território, né? Qual é a devolutiva? O que a gente pode comentar nessa questão? Olha, eles estão no caminho certo, né? Estão ali com uma análise, a gente já percebe que são alunos que estão acompanhando as aulas, estão aí estudando, mas vai aparecer para vocês na tela nesse momento uma definição que nós já utilizamos aqui nas nossas aulas. Então, acompanhem aí. Regionalizar, né? Regionalizar é dividir ou classificar o espaço, como alguns alunos colocaram, né? Dividir, classificar. É geográfico a partir de critérios específicos e pré-determinados. É a classificação de qualquer porção do espaço em várias áreas. Então, os alunos que pensaram nessa dinâmica de regionalização estão corretíssimos. E o interessante que vocês devem ter observado que a questão 2, a segunda questão, ela trazia um mapa, justamente um mapa que regionaliza o nosso planeta, né, em regiões, aí, em continentes. Então, tem tudo a ver a segunda questão com a primeira, né, professora? Isso mesmo, né? A segunda questão, os estudantes, né, o que mais apareceu aqui para a gente foram os nomes dos países, né, que é a segunda parte da questão. Então, era para realmente citar 3 exemplos de países que compõem a América. Então, o que mais apareceu aqui foi Brasil, México, Estados Unidos. E como gostaria que comentasse essa resposta, professora? Muito bem, vai aparecer para vocês aí o mapa da questão na tela para vocês. E essa questão ela tinha 2 etapas, né? O primeiro você tinha que identificar o continente americano apontando a cor que ele representa. Então ele aparece aí para vocês numa tonalidade laranja, né? Quem colocou aí laranja identificou a América, está corretíssimo. E depois ele pedia para citar 3 exemplos. Aí eu coloquei aqui Brasil, Canadá e Cuba. Né? Mas os outros que a professora citou aí também, México, né? A gente tem uma infinidade de países quando a gente fala da América. Então, se você pensou nesse caminho, você está correto, né? Então, agora, nós vamos para um momento super legal, né, professora? Que é um vídeo da nossa super, hiper, mega parceira, que tem os vídeos, assim, maravilhosos, né? Isso mesmo. Vocês já conhecem a professora Mariana Martins, ela está em um outro município, em isolamento social, por isso que ela não está aqui conosco no estúdio, e ela vem cada vez mais, né, trazendo importantes contribuições para o estudo do espaço geográfico, dos seus fenômenos. E o vídeo que nós vamos apresentar agora é sobre a América, né? Especificamente sobre essa questão da regionalização, sua divisão geográfica. Então, anote as suas percepções, né, suas descobertas, a retomada de conhecimentos, e a gente volta daqui a pouquinho. Assista conosco. América. Essa é uma palavra muito interessante. Algumas pessoas, quando dizem América, estão se referindo só aos Estados Unidos da América. Outras, quando falam americanos, estão se referindo só às pessoas que nasceram e vivem lá. Mas esse termo, na verdade, é bem mais amplo. Teve um artista que chegou a questionar essa maneira de utilizarmos a palavra. Alfredo Jarr, um artista chileno, em 1987 criou uma animação para passar num painel publicitário eletrônico que fica na Times Square, lá em Nova York. Nesse painel ele mostrava primeiro essa imagem aqui,
representando o território dos Estados Unidos. E depois escrevia, em inglês, isto não é a América. Depois ele apresentava a imagem da bandeira dos Estados Unidos e escrevia, esta não é a bandeira da América. Finalmente ele terminava a animação com essa imagem aqui, indicando que a América é todo um continente e não apenas um país. Eu gosto muito dessa obra porque ela nos faz refletir sobre a palavra. Afinal, se a América é todo um continente, todos nós que vivemos aqui somos americanos. Quem nasceu nos Estados Unidos, na Jamaica, na República Dominicana, na Colômbia, no Brasil. Todos nós somos verdadeiramente americanos. Legal, não é? Vamos falar um pouquinho mais sobre a América? Olá pessoas, tudo bem? Como vocês já viram, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o continente americano. Nessa aula vocês vão ter a oportunidade de descobrir diversas informações sobre a América a partir da leitura de mapas. Por isso é importante retomarmos rapidamente algumas coisinhas. Primeiro, onde está localizado esse continente no mapa? Segundo, qual é a sua principal divisão geográfica ou divisão física? E terceiro, qual é a sua principal divisão regional? Assim vai ficar mais fácil você conseguir identificar as informações e entender o que elas significam, ok? Pois bem, vamos começar então com a localização desse continente no globo terrestre. Olhando aqui esse mapa mundi, onde está a América? Ah, muito bem. Percebam que ela é um continente bem grande, com terras que ficam no hemisfério norte e no hemisfério sul do globo terrestre. Tudo bem até aqui? Ok, vamos para a segunda parte então. Agora nós temos que olhar a divisão geográfica ou divisão física da América. Como esse é um continente bem grande, definir algumas divisões pode nos ajudar a estudá-lo. A divisão geográfica considera principalmente a localização das terras emersas desse continente, definindo uma América do Norte, uma América Central e uma América do Sul. Você sabe onde começam e terminam cada uma delas? Vou dar um tempinho para você pensar. Pronto? Temos aqui então a América do Norte, formada pelos países Canadá, Estados Unidos da América e México. Depois temos a América Central. Importante destacar aqui que uma parte da América Central é formada principalmente por ilhas. Essa parte insular é chamada de Caribe e tem países como Cuba e Jamaica. Depois da América Central nós temos a América do Sul, onde nós estamos. Agora nós vamos considerar a principal divisão regional do continente americano. Diferente da outra divisão que nós vimos, o foco aqui não é a posição, mas sim outros aspectos de cada país, como cultura, economia, história, política, entre outras coisas. Há ainda muito debate sobre qual é a melhor maneira de fazer essa regionalização. Mas nós tradicionalmente dividimos o continente americano em duas grandes regiões que você pode ver destacadas aqui. Você sabe qual é o nome de cada uma delas? Bom, nós temos aqui a América Anglo-Saxônica e a América Latina, onde fica o Brasil.
É isso, espero que vocês tenham gostado. Para aprofundar mais os seus estudos sobre a regionalização do continente americano, vale a pena pesquisar em casa sobre as principais características comuns entre os países da América Latina e as características comuns entre os países da América anglo-saxônica. Bons estudos, boa aula e até uma próxima vez. Muito bem, estamos de volta. A Mariana trouxe um vídeo super bacana. Esse vídeo ele vai, na verdade, nortear todas as nossas discussões aí ao entorno das questões ligadas à América Latina. Como ela apresenta, né, essa regionalização, ela tem várias vertentes, vários estudos. Então é importante também, aluno, que você converse com o seu professor, que você pesquise, que você entenda esse momento do que o que compõe essa América Latina, que nós, né, Brasil, nós fazemos parte. Vai aparecer aí para vocês na tela agora um mapa, né, que ilustra aí esse momento, a regionalização da América Latina. Lembrando que a América Latina ela é composta por diversos países, como a Guatemala, o México, o Equador, Chile, Cuba, Haiti, Costa Rica e nós, o Brasil. Olhando aí no mapa, alunos, vocês conseguem identificar o Brasil? Sim? Muito bem. Então, é importante a gente lembrar, né, que a América Latina ela é uma das formas de regionalizar o nosso espaço. E pensando nessa regionalização, nesse contexto, e até mesmo no que a professora Mariana discutiu no vídeo, nós vamos trazer uma questão, uma atividade para vocês. Não é isso, professora? Isso mesmo. Então, acompanhem conosco, é uma questão, também reservaremos alguns instantes para que vocês possam anotar e responder e participar, né, no nosso bate-papo. Então, vamos lá fazer a leitura juntos. A questão é correto afirmar que quem nasce no Brasil é americano? Explique a sua resposta. Então, olha como essa questão é importante, né? Então, vamos lá, participe, traga suas contribuições e daqui a pouquinho a gente volta. Até já!
Olá, voltamos. Estamos aqui na aula da terceira série do ensino médio, do componente de geografia. A questão que nós colocamos para vocês refletirem, trocarem ideias, né, com os colegas, é se é correto afirmar que quem nasce no Brasil é americano e que explicasse a sua resposta. Então, professora Milene, nós tivemos muitas contribuições e eu gostaria de destacar aqui duas contribuições, da estudante Laura e do Daniel. Então, vamos lá. A Laura disse que quem nasce no Brasil é brasileiro. Já o Daniel, sul-americanos, é mais apropriado. Como que fica essa devolutiva? Nossa, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. E realmente essa temática é uma temática de estudos intensos, né? Essa questão de como nós devemos colocar se quem nasce no Brasil pode ser classificado como americano ou não, né? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho essa ideia. A primeira coisa que a gente precisa entender é que dentro do panorama histórico do Brasil, o Brasil já foi Estados Unidos do Brasil. Porém, dentro da sua história, do desfecho histórico brasileiro, hoje nós somos República Federativa, né? E é importante a gente ressaltar que o termo, né, americano compõe a todo aquele que nasce, né, no território americano. Porém, como tem um aluno que colocou a questão do sul-americano, como é o nome do aluno? É o Daniel. Daniel. Essa colocação do Daniel é muito bacana, porque, de fato, alguns autores reforçam que é interessante a gente colocar que nós somos sul-americanos, de fortalecer essa questão dessa cultura, né, dessa regionalização. Mas a gente precisa levar em consideração que quem nasce no Brasil é brasileiro, né? Mas nós também podemos usar essa terminologia de sul-americanos, latino-americanos, uma vez que nós estamos na regionalização da América Latina, e também né, dentre aquela que corresponde à regionalização. Eu só gostaria de deixar registrado aqui também uma coisa, que a Mariana ela coloca no vídeo uma obra, né, de arte que foi exposta na Times Square, e o interessante é que quem nasce nos Estados Unidos da América é estadunidense. Então, às vezes, esse termo, né, que é utilizado, americano, para quem nasce nos Estados Unidos, não é apropriado. E sim, o apropriado é estadunidense. Eu acho que agora ficou claro, né, professora, essa dinâmica. Isso apareceu também aqui como contribuição, viu, professora? É importante registrar que tivemos essa dúvida. Ah, que bacana. Então, ó, quem estava com essa dúvida aí, né, ela foi sanada. Então, nós vamos agora para uma rápida definição que vai aparecer aí para vocês na tela, que está associado ao conceito de América Latina. Então, acompanhem aí, né? Os conceitos de América Latina e de identidade latino-americana são alguns dos temas que, por diversas décadas, foram pautas de amplos debates e interpretações divergentes. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de ideias, de pesquisadores, de diversos pontos de vista, né? Então, assim, a gente precisa ter um olhar muito apurado e muito atento quando nós tratamos desse tema, do tema América Latina. O importante da gente falar no contexto da América é ressaltar também a chegada dos primeiros povos, né, aqui na América. Nós temos algumas teorias, mas a teoria mais utilizada é a teoria aí da passagem pelo Estreito de Bering, que fica no leste da Ásia. Então, a ideia seria que as populações elas vieram caminhando, chegaram até o Estreito de Bering, que é um estreito de mais ou menos 85 quilômetros. Esse estreito ele congelou, né, fica bem ao norte, ele congelou, que possibilitou essa passagem. Então, essa é uma das teorias. Mas você, aluno, você pode pesquisar outras teorias, converse com o seu professor, isso é muito importante, criar esse ambiente de debate, né? Então, fica aí a dica para vocês. E aí nós vamos falar um pouquinho de civilizações, né, da América Latina. Lembrando que nós ainda estamos naquela discussão da temática, né, ao entorno de civilizações. Então, vamos lá. Vai aparecer aí para vocês que a primeira civilização que nós vamos trabalhar são os maias. Lembrando que quando nós falamos dessas civilizações, existem inúmeros estudos, inúmeras vertentes, então é importante sempre estar se aprofundando, estudando e também conversando com
seu professor. Lembrando, né, que os maias, olhando aí no mapa, né, ele fica na região Mesoamérica, que é a América que compõe a América Central, que é a região, né, a região espacial aí dos maias, fica ligado aonde é a atual Guatemala, o México, mas especificamente na península. E a gente tem alguns itens para ressaltar sobre essa civilização. Uma civilização politeísta, né, ligado aí muito às forças espirituais, aos poderes dos ancestrais, né, os maias tinham uma ligação muito intensa com isso. Também tem a presença da sociedade hierárquica, né, com funções distintas, mas eles têm aí muito clara a figura da presença do rei, né? Os maias não são considerados por alguns pesquisadores como um império propriamente dito, mas sim uma organização social extremamente avançada para a época. O rei era visto dentro da comunidade como uma manifestação dos deuses, né? Alguém escolhido, pensado aí pelos deuses. E a economia basicamente voltada para a agricultura, para o milho e para o feijão. Eu vou pedir para voltar só rapidamente a imagem para que vocês observem aí na lateral a ruína El Caracol. Até tentei fazer um sotaque aqui para dar uma valorização. É um sítio arqueológico registrado aí cerca de 1.200 anos antes da Era Comum. Ou seja, né, é um sítio arqueológico extremamente importante para que a gente consiga compreender essas civilizações que viveram aqui na América, que tiveram aí uma cultura enraizada e forte no processo de construção da América, né? Muito do que nós temos hoje é reflexo de uma cultura que esteve aí vigente por um período e que fortaleceu esse momento civilizatório. E indo agora para a nossa próxima civilização, nós vamos falar um pouquinho dos Incas. E vai aparecer aí para vocês na tela. E olha só que interessante, quando a gente observa o mapa, os Incas estão aqui na América do Sul. Né? Lembrando que os Incas, né, remontam aí remonta do século XII, né? Eles fundaram e se desenvolveram próximo aí ao Vale de Cusco. Porém, com a chegada da invasão espanhola em 1532, os Incas sofreram com esse período. Porém, a gente tem que ressaltar que é uma sociedade altamente avançada. Nesse momento histórico, né, Cusco é a capital do Império Inca, uma cidade toda planejada pelos Incas, que já desenvolviam uma arquitetura extremamente moderna para a época. Lembrando que a sociedade inca é agropastoril, né? E fortalecendo mais uma vez questões ligadas à arquitetura, como blocos de pedras, né? E um exemplo disso é Machu Picchu, que aparece aí para vocês na tela, que sem dúvida é um local maravilhoso, né? Lembrando também que nós temos o Vale Sagrado, o Inca, né? Ollantaytambo e outros marcos arquitetônicos. E ressaltando também esse momento Inca, nós vamos falar um pouquinho dos astecas, certo? E os astecas vão aparecer aí para vocês na tela a localização deles. Então acompanhem aí. Os astecas, eles se organizavam próximo à região que hoje é a atual Cidade do México, né, a capital do país México. Era uma sociedade com hierarquia, tinha imperador, nobreza, homens comuns e escravos, né? Também tinha uma característica politeísta, a base a partir da agricultura, e também sofreu aí com o processo de conquista dos espanhóis. Importante ressaltar que os astecas já tinham uma divisão com impostos, e eles tinham aí como a figura o imperador. Então é importante a gente ressaltar esses momentos dessas civilizações. E só para que a gente consiga finalizar essa ideia, seria interessante que vocês pesquisassem, né, ampliassem o conhecimento de vocês quanto à história, às características culturais,
né? Entender um pouco desse processo da América anglo-saxônica, que compõe os Estados Unidos e o Canadá, que são países que falam a língua, que tem a língua inglesa, porém o Canadá tem uma forte influência francesa, e também a questão ligada à América Latina, que são países que têm como língua oficial línguas derivadas do latim, como é o caso do Brasil, né? A língua portuguesa é derivada do latim. Devemos lembrar que a América Latina, apesar de ser uma regionalização, ela não contém as mesmas características culturais, linguísticas e físicas. Então, vale a pena você pesquisar um pouco mais sobre essas características. E eu deixo para vocês aqui algumas dicas de alguns países que você pode aprofundar os seus conhecimentos, como é o caso do México, Panamá, Cuba, Brasil e Chile. Então, qual que é a minha dica? Pesquise mais sobre o processo de colonização, sobre a estrutura antes da colonização, como foi o desenvolvimento territorial e econômico desses países, né? Eu acho que vale muito a pena a gente enriquecer o nosso conhecimento, principalmente quando a gente fala de uma regionalização que compõe o nosso país. E agora nós vamos para uma atividade, não é isso, professora? Isso, é uma atividade de finalização, né? Fica para vocês aprofundarem em casa, pesquisarem cada vez mais, conversarem com seus professores. Vamos juntos ler as três questões, desculpa, vamos lá. Primeira questão. Qual é a diferença entre a América Latina e a América anglo-saxônica? Segunda questão. Os maias, incas e astecas pertenceram à região da América Latina e da América anglo-saxônica? E terceira, por que o nome América Latina? Então, vocês têm alguns instantes, né, para anotar, para conversar depois com seus colegas, com seus professores. Alguma recomendação, professora? Eu acho que o importante, eu vou até pedir para voltar as questões, porque enquanto eu vou falando, vocês conseguem anotar. Eu acho que o importante é que vocês utilizem o espaço que vocês têm entre os colegas, né, com o professor de geografia, para discutir essas questões. Essas questões são muito importantes quando o assunto é América Latina. E eu vou deixar aqui para vocês rapidamente um para saber mais, né, para quem também quer ampliar os seus conhecimentos, né, vai aparecer aí na tela. Pesquise mais sobre as regionalizações e as diferentes culturas na América, né, não só na América Latina, mas na América como um todo. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos, muito obrigada pela participação, fiquem em casa e até a próxima aula de Geografia. Muito obrigada, professora Milene. Boa noite a todos vocês.